Eu amava minha vida antes de reiniciar. Eu era um homem de 52 anos, com uma esposa e filhos. Meu próprio negócio que me deixou mudar a minha família para uma casa de classe média alta. Me lembro de tudo daquela vida. Minha memória mais antiga é viver em um lar adotivo depois que meus pais morreram quando eu tinha 12 anos. O trauma me causou muita perda de memória, então os detalhes não estão claros, mas sei que foi um acidente de carro, onde eu fui o único sobrevivente. Fui adotado um ano depois após o acidente pelos pais mais perfeitos que eu poderia ter pedido. Depois do ensino médio, pagaram para eu ir à universidade, onde me formei em engenharia mecânica. Foi na universidade que conheci minha esposa. Nos mudamos juntos quando tínhamos 20 anos e não nos separamos desde então. Depois da faculdade, comecei a trabalhar como engenheiro para uma empresa diferente a cada 2 anos. Embora eu estivesse sendo bem pago e fosse capaz de pagar um bom apartamento, não era ideal trocar de emprego com tanta frequência. Comecei a minha própria empresa quando fiz 28 anos, com o dinheiro que tinha economizado nos últimos anos. Começou lento, mas acabou dando certo, me dando lucros apenas após um ano da abertura do meu negócio. Os lucros ficaram cada vez maiores, e logo eu estava ganhando mais dinheiro do que eu e minha esposa jamais precisaríamos para nós mesmos. Foi quando fiz 30 anos que minha esposa e eu decidimos ter filhos. Usamos o dinheiro que meu negócio tinha feito para comprar uma casa e começamos a tentar ter filhos. 2 anos depois, tivemos uma filha e um filho, vivendo em uma casa grande com 2 carros de luxo. Os 20 anos seguintes foram os mais felizes que eu já tive. Meus filhos eram anjos. Eles passaram por toda a escola com notas altas. Eles eram os melhores filhos que o pai poderia pedir. Quando eu estava perto dos meus 50 anos, decidi me aposentar e deixei o negócio para os meus filhos, sabendo que estaria em boas mãos. Minha esposa e eu decidimos que em nossa aposentadoria seguiríamos os passos dos meus pais adotivos e criaríamos nossos próprios filhos adotivos. Adotamos 3 irmãos que os pais morreram quando eram jovens. Uma garota de 15 anos, um garoto de 12 anos e uma menina de 10. Eu estava tão feliz em dar a essas crianças uma família, como os meus pais fizeram por mim. Planejamos colocá-los na escola, assim como os meus pais fizeram, e abrir o máximo de oportunidades que pudéssemos. Lembro-me do dia como se fosse ontem, 2 anos depois de adotar as crianças. Foi um dia completamente normal. Acordei e fiz o café da manhã dos meus filhos, e depois os levei para a escola. Passei no meu escritório para ver se meu filho e minha filha estavam bem e aconselhá-los sobre algumas finanças. Fui para casa com minha esposa, assisti um filme e depois fui buscar os meus filhos na escola. Voltei para casa, para o famoso jantar de caçarola da minha esposa, e comi em volta da mesa como uma família. Falamos sobre o nosso dia, mandamos as crianças fazerem o dever de casa e mais tarde eu os coloquei na cama. Eu e minha esposa lemos um livro por cerca de 30 minutos antes de apagar as luzes e ir dormir. Eu esperava acordar em minha casa na manhã seguinte e passar pela mesma rotina, mas não foi na minha casa que eu acordei. Acordei no hospital. Não sabia por que estava lá. Eu tinha tubos entrando e saindo de mim, várias agulhas no meu braço, e eu podia ouvir o bip de um monitor cardíaco. Alguns médicos ficaram em cima de mim, com um olhar de choque espalhado por seus rostos. Eles olharam para mim por um tempo antes de sair da sala. Eu me senti diferente de ontem. Eu coloquei a minha mão no meu rosto, sentindo a pele lisa onde tinha barba. Tudo estava diferente. Eu não sabia onde minha esposa ou os meus filhos estavam. E eu não entendia por que eu estava dormindo na minha casa na noite anterior e acordei aqui. Alguns minutos se passaram antes dos médicos voltarem, com meia dúzia de pessoas que eu não reconheci seguindo atrás deles. Todos pareciam estar chorando,
Quando viram meu rosto, começaram a chorar ainda mais. Só que eles pareciam felizes. Uma mulher veio até mim e colocou a mão na minha bochecha. Parecia que ela estava feliz em me ver. Ela disse que estava feliz em me ver e em como ela pensou que eu havia morrido. Eu não entendia porque ela pensava que eu tinha morrido e porque ela se importava tanto comigo. Um homem se aproximou e colocou a mão na cintura da mulher. Eu não o reconheci no início, mas quando ele disse as palavras: "Eu estou tão feliz por você estar vivo, filho", meu cérebro começou a ter várias memórias. Essas memórias chegaram a mim como se fosse um caminhão. Parecia que um balão de memórias escondidas havia explodido no meu cérebro. Minha cabeça começou a doer quando me lembrei dos meus pais e como eles morreram quando eu tinha 12 anos. O terrível acidente de carro, seus corpos parados e o vazio em seus olhos. Passaram-se 40 anos desde aquele dia, e vê-los agora enviou uma onda de emoções confusas através de mim. Onde vocês estavam? Eu vi vocês morrerem. Onde está minha esposa? Onde estão os meus filhos? Por que eu acordei aqui? Eu não te vejo desde o acidente, mãe. E você, pai? Quero ver minha família. Eles estavam com olhares confusos e muito preocupados. Percebi então, depois de falar, que minha voz soava diferente. Minha voz era de uma criança de novo, quando um dia antes eu era um adulto. Eu comecei a perceber mais mudanças então. Minha audição estava melhor, meu corpo parecia menor. Olhei para baixo e meu corpo era pequeno. Olhei para os meus pais e eles não mudaram. Eles tinham hematomas e cortes no rosto, mas não pareciam um dia mais velhos do que quando eu os vi pela última vez. Depois de cerca de 1 minuto de silêncio, eu comecei a soluçar e chorar incontrolavelmente. As semanas seguintes foram cheias de confusão e depressão. Eu tinha 12 anos de novo. O acidente que pensei ter matado os meus pais quase me matou, e eu estava em coma há 2 meses. Eu me recusei a acreditar que isso era real, tentando convencer a todos de que eu estava sonhando, que eles não eram reais e que eu acordaria ao lado de minha esposa a qualquer momento. Levei um tempo para aceitar as coisas. Minha esposa nunca existiu. Meus filhos não são reais. Meus pais adotivos não são reais. Já faz 1 ano desde que acordei nessa vida. Eu vou para a escola, vejo pessoas que eu não reconheço, que sabem o meu nome, amigos que eu não me lembro. Me ensinaram coisas que eu já sei nas minhas aulas de ensino médio. Eu vou à terapia 3 vezes por semana, tentando superar a vida que eu tinha. Me sinto deprimido todos os dias, sabendo que estou começando tudo de novo, que nunca mais verei minha esposa e meus filhos. Por que eu não poderia ter morrido e continuado na vida que eu sonhava? Ainda rezo para que acorde ao lado da minha esposa toda vez que eu durmo. As memórias da minha vida ainda são claras, mas posso senti-las lentamente desaparecendo. Não suporto pensar que um dia não lembrarei do rosto da minha esposa e dos meus filhos. Continuarei revivendo a minha vida, começando do início de novo? Sei que isso não pode ter sido tudo coisa da minha cabeça. Mesmo que eu tenha que viver essa vida agora, eu sei que vou vê-los novamente, algum dia.